Após aprovação em primeiro turno na Câmara, a reforma da Previdência é discutida neste momento pela Comissão Especial. Monomotor cai no quintal de uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo. Piloto e passageiro morreram. Submarino é apreendido com mais de 18 toneladas de drogas no Oceano Pacífico. No Nepal, enchentes e deslizamentos de terra deixam 15 mortos. Tem ainda novidades sobre cinema. E um pouco de música. Cláudia Leite libera clipe com participação da família. Saudade de você aqui. O Leitura Dinâmica começa agora. Você é sempre bem-vindo por aqui. Olá, boa noite. A Comissão Especial da Câmara está reunida neste momento. Como a gente vai ver aqui nas imagens, ao vivo, os deputados estão votando o texto da reforma da Previdência, já com as mudanças aprovadas no primeiro turno no plenário. Já havia um consenso de que a proposta seria aprovada. De acordo com a tramitação, o texto ainda volta a plenário em segundo turno. Isso no início de agosto, na volta do recesso parlamentar. Vai lutar até o fim para derrotar essa reforma injusta. Nosso voto é não. Obrigado, deputada. Como voto PV. Vamos ver como foi a votação dos destaques e quais foram as mudanças na reportagem de Carolina Aguiar. Foi uma maratona de sessões, mas não adiantou. Os deputados não conseguiram concluir a votação da reforma da Previdência antes do recesso. A data de votação em segundo turno já está marcada, dia 6 de agosto. A gente faz a construção do que é possível. E a construção do possível é fazer o segundo turno em agosto. Eu gostaria de fazer amanhã, gostaria de fazer segunda, mas eu comando a casa. Eu não sou dono da Câmara, graças a Deus, vivemos numa democracia. Mas da mesma forma que alguns podem ser pressionados contra, nós podemos ter pressão de alguns reclamando daqueles que votaram contra, que deveriam ter votado a favor. Depois de uma sessão que varou a madrugada e se estendeu ao longo dessa sexta-feira, a Câmara conseguiu concluir a votação dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto. No total, 4 alterações foram feitas. Foi modificada a fórmula de cálculo da aposentadoria das mulheres. A partir do 15º ano de contribuição, elas terão um aumento de 2% no valor do benefício a cada ano, o que fará com que tenham direito a 100% da aposentadoria mais rápido. Também foi reduzido o tempo mínimo de contribuição para os homens. Agora, eles ficarão com a mesma exigência das mulheres, que é de 15 anos. Além disso, 2 categorias foram beneficiadas com a criação de regras de transição especiais. Os policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários que já estão na ativa poderão se aposentar com 53 anos, os homens, e 52 as mulheres, com direito à aposentadoria igual ao último salário e reajustes iguais aos dos profissionais que estão na ativa. A idade mínima para o policial que entrar na profissão depois da reforma é de 55 anos. A segunda categoria de beneficiados foi a de professores. Os que já trabalham poderão se aposentar aos 55 anos de idade para os homens e 52 para as mulheres. Segundo o secretário da Previdência, Rogério Marinho, a economia prevista com a reforma da Previdência deve ficar em torno de 900 bilhões de reais, valor inferior ao estipulado anteriormente, de mais de R$1 trilhão. São projeções aproximadas, vai refinar os cálculos. Aproximadamente, nós temos aí 900 bilhões de saldo. Para garantir a aprovação da reforma da Previdência, o governo turbinou a liberação de emendas parlamentares. Os recursos vão para as bases eleitorais indicadas pelos deputados. Só ontem foram liberados 152 milhões de reais em emendas parlamentares. Desde o início da semana, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos está sendo direcionada para projetos na área da saúde. Hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, que é o responsável pela articulação política, disse que o presidente Jair Bolsonaro não adotou a política do toma lá da cá e que a liberação do dinheiro está sendo feita de forma transparente. Com o andamento da reforma na Câmara, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se licenciou para reassumir temporariamente o cargo de deputado, já faz planos para a votação no Senado. O nosso planejamento original é de votar o segundo turno lá no Senado
na semana posterior ao Dia da Pátria. Então a ideia é que seja ali entre o dia 8, 9, entre 9 e 15, a gente ter ela aprovada lá. Do jeito que nós estamos construindo aqui, na eventualidade de a gente ir para agosto, sendo na primeira semana, não altera muito esse calendário. E daqui a pouco a gente vai mostrar qual foi o resultado da votação do texto da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira a nomeação do filho, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Para o presidente, a possível indicação não é nepotismo. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, disse que deve conversar com o pai até domingo sobre a possível indicação. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fui hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá. Aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Em uma transmissão via redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu novamente a indicação do filho. O garoto fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência no mundo todo, é amigo da família do presidente Donald Trump, tá certo? E existe a possibilidade. Essa função, tem decisão do Supremo, não é nepotismo, jamais eu faria isso. Uma decisão do Supremo de 2008 proíbe que autoridades nomeiem cônjuge ou parentes até 3º grau para cargos em qualquer um dos poderes. Mas não está definido se tem validade para cargos de natureza política, como o de embaixador. Para o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a indicação configura sim nepotismo, porque a Constituição afasta a possibilidade de o presidente nomear o filho. Um monomotor caiu no quintal de uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo. O piloto e o passageiro morreram. A identidade deles ainda não foi revelada. 3 moradores estavam na casa no momento do acidente, entre eles uma idosa de 95 anos. Mas eles não se feriram. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava regular, mas não podia operar como táxi aéreo. O motivo da queda é investigado. 4 toneladas de maconha foram apreendidas na rodovia Rio-Teresópolis, no Rio de Janeiro. A droga estava escondida no meio da carga de um caminhão. Segundo a polícia, o motorista, de 38 anos, confessou que receberia R$5.000 para transportar o material de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, até a zona norte do Rio. Ele foi preso. Uma perseguição incomum. Autoridades americanas divulgaram imagens da apreensão de um submarino que estava carregado com toneladas de drogas. As imagens são impressionantes. A embarcação não obedece à ordem de parada. Então, um oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos sobe no teto e consegue render a tripulação. O caso aconteceu no Oceano Pacífico no último dia 18, mas só agora as imagens foram divulgadas. A bordo havia 18 toneladas de cocaína e mais de 400 quilos de maconha. 5 pessoas foram presas. Um adolescente de 13 anos se explodiu durante uma cerimônia de casamento na província de Nangarhar, no Afeganistão. 5 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Entre os mortos está o comandante da milícia pró-governo local que organizou a festa. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria. No Nepal, enchentes e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas causaram a morte de 15 pessoas. Dezenas ficaram feridas e pelo menos 6 estão desaparecidas. Equipes de resgate usam botes para resgatar moradores de áreas inundadas. 20 dos 77 distritos do país foram afetados. Vamos falar agora da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Vai até domingo e tem atrações para todas as idades. Veja na reportagem de Joyce Mafezoli. Esse lugar é aqui, em Paraty. A arquitetura, as ruas, os espaços públicos da cidade são cenários perfeitos para tanta demonstração de arte.
A literatura vai além dos livros. Está presente no design, no teatro, na música e até nas pessoas. Todos que vêm para cá ficam tocados de alguma maneira, ficam mais literários. Porque afinal, como diz o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nos auditórios são discutidos temas políticos e sociais, alguns com referência à obra de Euclides da Cunha, homenageado do ano. Ao ar livre, uma centena de atrações. Nesse caminhão, a língua portuguesa tem energia. Dá para passear pelos países onde o idioma é falado, conhecer a história de uma língua com tantos sotaques. Já nem penso mais em ti. Acho que a Flip é exatamente isso. O que nós estamos aqui a fazer hoje e ao longo destes dias é celebrar a lusofonia, celebrar o que de verdade nos une, que é a língua portuguesa. As crianças se encontram na piscina de letras, formam palavras, desenham e até levam na pele uma poesia. Na Flip tem até a arte da culinária. O chefe português ensina a receita de uma salada típica. Tudo o que as pessoas procuram, encontram por aqui. Estou aqui sempre bebendo dessa fonte e buscando sempre aprendizado. É um ambiente gostoso de estar, sim. Ainda por ser em Paraty, melhor ainda. É sempre essa sensação de uma efervescência cultural, uma sensação de ter a alma alimentada com a beleza, com a produção literária, com a produção artística. Em terra de língua portuguesa, qualquer idioma é bem-vindo. E nesse clima de boas vibrações, ficamos por aqui. Continuando com boas vibrações, vamos ao cinema. Saiu o trailer do suspense Night Hunter. O filme conta a história de um grupo de policiais envolvido em um perigoso esquema arquitetado por um criminoso responsável pela morte de várias mulheres. O elenco traz Alexandra Daddario, Henry Cavill, Kelly Minka e Ben Kingsley. A previsão é de estreia ainda este ano. O futebol brasileiro teve uma triste notícia nesta sexta-feira. Por causa de um problema no coração, Adilson, volante do Atlético Mineiro, anunciou a aposentadoria do esporte aos 32 anos. Exames realizados na pausa da Copa América diagnosticaram uma cardiomiopatia hipertrófica, mesma doença que matou o zagueiro Serginho do São Caetano durante uma partida contra o São Paulo em 2004. Mais triste que seja essa notícia é uma notícia que nos deixa, de uma certa maneira, confortados de saber que nós estamos conseguindo salvar a vida do Adilson, porque se ele continuasse com a prática esportiva, isso poderia trazer riscos realmente inaceitáveis para o jogador. O volante se emocionou durante a coletiva. Minha filha vai nascer agora dia 22, então eu tenho muitos motivos para seguir, para ser feliz. Nas redes sociais, Adilson ganhou o carinho de jogadores e torcedores de vários clubes. No Galo, ele disputou 99 jogos, marcou 2 gols e foi campeão mineiro de 2017. Muito obrigado por tudo. Gil foi apresentado oficialmente pelo Corinthians. Na primeira passagem no clube, o zagueiro conquistou o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa do mesmo ano e o Brasileirão de 2015. Eu voltei para ser feliz novamente, voltei para casa, voltei para uma torcida que me acolheu super bem. Nenê rescindiu o contrato com o São Paulo. Livre no mercado, o meia deve assinar com o Fluminense. A tendência é que o contrato com o tricolor carioca seja até dezembro de 2020. A 46ª Semana de Vela de Ilhabela começa neste fim de semana. O maior evento náutico da América Latina promete agitar o litoral norte de São Paulo e quem já está por lá é o repórter Fernando Navarro. Oi, Cláudia, boa noite a todos. Eu estou aqui em Ilhabela, litoral norte do estado de São Paulo, sem dúvidas alguma, uma das ilhas mais bonitas do Brasil. Essa daqui é a 46ª edição da Semana Internacional de Vela, um evento que movimenta muito a economia aqui de Ilhabela.
Eu conversei agora há pouco com a secretária de Turismo e esse ano os hotéis já estão em quase 70% de ocupação. Alguns números da Semana de Vela são 120 embarcações, mais de 1.000 atletas, né? Mais de 1.000 velejadores. E a previsão de vento, que é o que importa, né, para os velejadores, não é das melhores. Uma semana de muito sol e pouco vento. Então vai aí prevalecer a técnica, né, os atalhos para os ventos, para eles se darem melhor. O evento mesmo começa no domingo com a tradicional regata Ilhabela Alcatrazes e a gente segue por aqui trazendo todas as informações dessa semana durante toda a nossa programação. Um abraço, Cláudia, bom jornal. Nós voltamos com as imagens ao vivo da Comissão Especial da Câmara. Os parlamentares acabam de aprovar o texto da reforma da Previdência com as mudanças sugeridas pelos partidos. Foram 35 votos contra 12. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno no plenário. A sessão está marcada para o dia 6 de agosto. Depois segue para o Senado. Nesta sexta-feira, 14 de julho, é celebrado o Dia da Queda da Bastilha. Em São Paulo, o Consulado-Geral da França reúne vários expositores em comemoração a essa tradicional festa nacional francesa. Para abrir o evento, música, claro, francesa. O tema este ano é Desenvolvimento Sustentável, que ganhou destaque nos últimos anos pelo Acordo de Paris. E a mensagem da França este ano vai continuar sendo assim por muitos anos. É realmente a emergência ambiental, o perigo do que está acontecendo com o nosso planeta. Ao escolher este tema, desenvolvimento sustentável, a comunidade francesa marca a posição ao lado da cidade de São Paulo, no seu compromisso com o Acordo de Paris, para que a gente possa reduzir os efeitos, mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O superintendente de Jornalismo, Esporte e Digital da Rede TV, Franz Vassek, celebra um ano do título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa. Ele recebeu a homenagem pelo trabalho que fez como correspondente de jornalismo na França. É uma grande honra, porque faz parte da minha missão de vida pessoal e profissional promover a melhor comunicação entre Brasil e França. Também faz parte, né, da promoção desse título, esse tipo de intercâmbio, melhorar ainda mais a comunicação entre os dois países e justamente numa data tão simbólica como hoje, a queda da Bastilha, que ainda ecoa-se mundo afora o bordão revolucionário da liberdade, igualdade e fraternidade, tão importante ainda nos dias de hoje. O encontro entre a comunidade francesa e brasileira marca a queda da Bastilha, uma fortaleza parisiense usada como prisão estatal na França durante os séculos 17 e 18. Lá eram mantidos principalmente políticos que contestavam o poder absoluto do rei. No dia 14 de julho de 1789, a Bastilha foi tomada pelo povo de Paris, o que marcou a Revolução Francesa e o fim do regime absolutista. A data é comemorada todos os anos aqui em São Paulo e dessa vez trouxe alguns expositores franceses e franco-brasileiros das áreas de turismo, desenvolvimento sustentável e gastronomia para fortalecer ainda mais o vínculo entre os dois países. Esse momento único a gente aproveita para trazer um pouco essa conexão entre os dois universos, o franco-brasileiro, através da gastronomia francesa, que cada vez mais está se difundindo no Brasil, está se diluindo na cultura brasileira. As tortinhas da brasileira Bel e do francês Michael representam exatamente essa mistura. O casal uniu os sabores das culinárias e o resultado, olha só. A ideia sempre foi trazer assim, os sabores e os doces um pouco menos adocicados mesmo da França, mas dá sempre um toque que tivesse alguma coisa de brasilidade. Então a gente tem algumas receitas que levam banana, receitas que levam amendoim. Eu acho muito bacana a gente conseguir juntar os pontos dessas duas culturas através de alguma coisa que não é tão óbvio, que é a culinária. Bom, e para fechar tem Cláudia Leite, com participação do grupo Filhos de Jorge. A cantora divulgou o clipe de Saudade de Você, uma homenagem à família e à pequena Bela, que está a caminho. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Tchau. Toda vez que dá calor, saudade.